oração e vamos partir para a nossa última aula. Senhor nosso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor concede a todos nós, como teu povo reunido nesta manhã, para poder mais uma vez aprender da tua palavra. Queremos, ó Pai, lhe pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco, que o Senhor faça com que essa palavra ela encontre guarida em nossos corações e também, ó Pai amado, nós sejamos impulsionados a moldar as nossas vidas de acordo com ela, que a gente possa fazer tudo neste tempo que nós temos aqui neste mundo, ó Pai amado, para te glorificar, aguardando, ó Pai amado, pela volta do seu Filho amado Jesus. Que o Senhor possa estar sendo conosco, nos preparando para esse dia, é o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos falar aí um pouquinho hoje sobre louvor e súplica diante de Deus. Depois vem a segunda parte da nossa lição de hoje, que é a resposta definitiva de Deus, e partiremos aí para uma conclusão e uma aplicação. Objetivos aí da nossa lição hoje, nós temos aí 3 objetivos muito claros para nós, que primeiro, comparar as bênçãos decorrentes da obediência com a punição e o castigo de Deus pela desobediência. Verificar os contrastes, utilizados ali pelo profeta, demonstrando os filhos da luz e os filhos das trevas, e recordar os feitos do Senhor em sua vida e louvá-lo por sua misericórdia e graça. E esse é um objetivo, creio que é um dos objetivos principais da nossa lição. Tendo a ideia de que nós estamos nesse mundo, mas estamos de passagem nesse mundo. Tudo nesse mundo ele tem um começo, um meio e um fim. Até a nossa vida é assim, né? E quando nós observamos que nesse tempo, nesse decorrer da nossa vida, entre o começo e meio e fim da nossa vida, nós passamos por situações adversas nesse mundo, e estamos na esperança da volta de Cristo, e até então Cristo ainda não veio, nós não sabemos o dia, mas passamos por dificuldades e criamos em nós aquela ansiedade para que esse dia venha logo. E enquanto esse dia não vem, as lutas vão ocorrendo, vão acontecendo, e como que a gente pode lidar com essa ansiedade, com essas lutas, com essas preocupações do nosso dia a dia, E eu creio que recordar os feitos do Senhor em nossa vida e louvá-lo por sua misericórdia e graça. É a única forma que nós temos, a única ferramenta que nós temos para poder suportar os atuais dias que passamos de tanta luta, de tanta tribulação e perseguição, que estamos agora sofrendo agora, como eu já compartilhei já nas últimas aulas, situações desta forma. Tá? Então nós temos esses objetivos. E para começar a nossa lição, eu queria trazer o seguinte, que recordar é trazer de novo ao coração. Recordar é trazer de novo ao coração. Isso é muito bom para a gente, Recordar coisas que nos faz trazer alegria ao nosso coração, ao nosso rosto, trazer um sorriso ao nosso rosto. E eu trouxe alguns exemplos, de coisas que nós trazemos para o nosso coração, nós recordamos e acabamos, por que não, ficando alegres ao relembrar isso em nossos corações. Quem não se lembra do dia do seu casamento, É um dia extremamente feliz para todos nós, aquela expectativa, tanto do noivo quanto da noiva, de poder, enfim, formar uma família e poder estar ali assumindo um compromisso diante de Deus, que antes eram 2, agora esses 2 viraram um casal, E é um momento assim muito feliz. O dia, então, do nascimento do seu filho ou filha, é algo assim maravilhoso a gente recordar, o momento que, da união,
seu com a sua esposa, ou vice-versa, e você tem ali, é gerado ali um filho, e você é indescritível, na realidade, né? Participei do parto dos meus 2 filhos, e é algo que não tem como a gente descrever, de tanta alegria, de tanta felicidade. Claro que lágrimas vêm aos olhos, né? E você fala, olha, eu gerei uma vida, agora o Senhor me colocou a responsabilidade de cuidar de uma criança, então é algo maravilhoso. O dia que conseguimos o nosso primeiro emprego, olha, né, a gente batalhou, suou bastante, foi atrás, e a gente sabe que os dias atuais são tão difíceis, né, de conseguir aí emprego, né? A gente está aí com aproximadamente 14 milhões, é isso? 14 milhões de desempregados no nosso país, né? E o quanto isso é difícil, e quando a gente vai lá e o Senhor abre a porta, né, de um emprego para nós, né, e a gente fica super feliz, a gente fala, Senhor nos ajudou, né, e agora nós temos ali providência agora para o nosso lar, nós temos como colocar o que comer em casa. Então, assim, um momento assim de muita alegria para nós, né. Outro exemplo que eu trouxe aí é o dia da nossa formatura, né, para quem está estudando, está estudando lá, o Armandão, eu fico imaginando o Armandão, né, já está quase chegando ali no final, ali, né, Armandão, seminário, né. Então tá lá e vai chegar o dia da formatura, e eu fico imaginando, né, ele já está imaginando já como que vai ser a alegria, né, ali né, até que enfim terminei o seminário, né, até que enfim terminei o seminário. Então, quando todos nós passamos aqui por isso, ou estamos passando, ou já vimos pessoas passarem por essa situação, são dias assim de muita alegria que são comemorados, nós comemoramos esses dias. E, por que não, o dia da nossa conversão, né? Eu sei que eu nasci num lar cristão, então é difícil eu chegar e lembrar de um dia da conversão, para mim, porque eu sempre estive num lar cristão. Então, o que eu posso lembrar foi do dia que realmente o Senhor tocou com a sua palavra o meu coração, e foi num acampamento da nossa igreja, né, que o Senhor tocou o meu coração e que fez com que eu tivesse um compromisso maior com Ele e aprendesse mais da palavra e tivesse mais comunhão com Ele. Esse acampamento eu não me esqueço nunca. Acampamento lá em Cajamar. Alguém se lembra aí? Acho que o Heraldo deve lembrar. Cajamar e tal. Se lembra também, né? Então, acampamento lá em Cajamar. Eu não me esqueço desse acampamento. Foi um dos acampamentos. O Marcão estava também nesse acampamento também. E foi um dos acampamentos mais marcantes, porque eu era adolescente ainda nesse acampamento, e foi ali nesse acampamento que realmente, de fato, eu senti algo diferente nesse acampamento. Foi Deus tocando no meu coração, apesar de eu ter nascido num lar cristão, estar na igreja desde pequenininho, pelo que eu me lembre, né? Mas foi ali de fato que ocorreu a minha conversão. Mas vocês devem ter aí uma história, uma experiência de vocês aí bem pessoal, de quando de fato Deus tocou no coração de vocês, e se vocês não eram da igreja e passaram agora a frequentar a igreja porque Jesus Cristo entrou no coração de vocês e vocês foram transformados. É tão gostoso quando a gente traz isso à memória, né? Alegra o nosso coração, né? Faz com que o nosso coração se transborde de alegria. E, diante disso, nós temos que entender que os servos do Senhor possuem a alegria da salvação e também experimentam bons momentos na sua história de vida, por causa da misericórdia e da bondade de Deus, ao nos abençoar, pois nosso relacionamento é pessoal. E é fato. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos ter oportunidades de experimentar esse relacionamento com o Senhor. E é muito bom relembrarmos a cada instante, a cada momento deste relacionamento, que nos faz ter o combustível para conseguir continuar prosseguindo neste mundo, apesar das adversidades, enquanto o Senhor não volta. É muito bom, porque isso vai renovando as nossas vidas, vai renovando as nossas forças. E, diante disso, a gente entende que Ele cuida amorosamente do seu povo, enquanto aguardamos a redenção final e a promessa dos novos céus e nova terra. E nós aguardamos isso, mas
E quando isso não acontece? Quando isso não acontece, né? Como que nós passamos esse mundo? Estamos aí às portas disso acontecer, mas enquanto isso não acontece, nós temos que estar preparados, e a forma de estarmos preparados é cada vez mais se apegar à palavra e cada vez mais trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E é exatamente isso que a gente vai tratar, porque existe uma promessa na palavra de Deus, que é uma promessa de novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra. E essa promessa é uma promessa que ela não está apenas em palavras, porque nós vimos que até tudo que foi já falado até então, Deus vem cumprindo cabalmente todas as suas promessas. Deus não é homem de prometer e não cumprir. A gente já viu isso na aula passada. Então, se Ele prometeu, Ele irá cumprir. Então, essa promessa, que é a promessa final que foi dada a nós, ela está para ser concretizada e nós temos que aguardar. Mas enquanto aguardamos pelo cumprimento dessa promessa, nós temos que a cada instante estar nos alimentando, trazendo à nossa memória todas as coisas que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor já prometeu e cumpriu, e as coisas que Ele vem trabalhando em nossas vidas para que possamos a cada dia sermos servos melhores. Ok? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Não? Vamos partir então aí para a primeira parte, né, da nossa revista, né, o primeiro ponto, que fala louvor e súplica diante de Deus. Essa lição, ela tem lá como texto básico, né, a partir do capítulo 65, né? Mas, na realidade, quando a gente vai ver nos tópicos da lição, ela pega os capítulos anteriores, né? Então, tipo assim, eu e o Armando já ficamos até meio que vacinados já, né? Com essa pegadinha dos autores aqui da lição da revista, né? Então, a gente sabe que o texto básico está lá, que fala, inclusive, da parte que é sobre os novos céus e a nova terra, que é o ponto principal, crucial da lição, porém, ele vem tratando com outros capítulos e acaba abordando outros assuntos também que são interessantes, né? Porém, né, a gente não deve se apegar apenas ao texto básico da lição, né? Porque se a gente pegar apenas o texto básico, a gente não vai entender a lógica que foi utilizada pelo autor da lição. Mas ele pega aí o louvor e súplica, né, diante de Deus. E, de fato, se nós pegarmos ali desde o capítulo 63, nós vamos ver aí a forma com que o profeta, né, vai trazer esse assunto, né, para que o povo possa relembrar dos feitos do Senhor e aí sim almejar os novos céus e a nova terra. Lá no capítulo 63, versículo 7, diz o seguinte: celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo o que o Senhor nos concedeu, e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias, e segundo a multidão de suas benignidades. É interessante, né, porque ele já começa trazendo a principal ferramenta para exatamente passarmos pelas tribulações e dificuldades nesse mundo. E a principal ferramenta é recordar os feitos do Senhor. Eu tive a oportunidade, e eu vou citar um pouquinho mais para frente também, o Salmo 77, que eu compartilhei com a igreja, que mostra lá exatamente o Asaf, né, clamando ao Senhor, porque ele estava passando por uma dificuldade muito grande, e aquela dificuldade ela não passava, e ele ficou ali com as mãos levantadas a noite inteira, clamando ao Senhor, e aquilo dá a entender que é algo que incomodava ele há muito tempo, e foi passando o tempo e aquilo não foi sendo resolvido. Aliás, ele termina aquele salmo não falando que a situação foi resolvida. Não sei se vocês perceberam, mas no Salmo 77, ele vai lá, clama ao Senhor, depois
a grande lição daquele salmo é recordar dos feitos do Senhor, recordar que o Senhor é bondoso, recordar que o Senhor é misericordioso, recordar que o Senhor é fiel à sua própria palavra, recordar que o Senhor, Ele tem um propósito para tudo que acontece em nossas vidas. Então, o Salmo dá ali a resposta, né, exatamente aos questionamentos que ele faz e a situação que ele vive até então. Quando você lê o Salmo, ela não é resolvida, e até o final do Salmo essa situação não é resolvida, mas o que ajuda Asaf a passar por aquela situação de tribulação é exatamente recordar, relembrar dos feitos do Senhor. Então nós vemos aí, o profeta inicia esse trecho com um cântico de ações de graça pelas benignidades e pelos feitos do Senhor no passado, os grandes atos de misericórdia que foi usado por Deus em relação ao seu povo. E quando ele traz isso à memória, ele começa a relembrar quem o Senhor é. Quem o Senhor é. E nós precisamos fazer constantemente esse tipo de exercício em nossas vidas. Porque se nós não fizermos essa recordação, recordar quem o Senhor é, nós temos uma mente muito, um cérebro muito esquecido. É engraçado falar isso, né? Não, mas eu tenho uma memória muito boa. Nós temos uma memória muito boa para muitas coisas, mas quando nós estamos passando por momentos de grande dificuldade, grande luta, nós começamos a questionar quem é o nosso Deus. Nós começamos a questionar se realmente Deus, de fato, Ele quer que nós saiamos dessa situação. Nós começamos a questionar se, de fato, Deus tem poder para nos livrar dessa situação. Olha só, é interessante isso, né? A gente acha que a gente tem boa memória para as coisas, mas quando chega nessas situações parece que a gente se esquece completamente. Isso muito acontece porque nós focamos muito mais o problema do que no Deus, que é superior a esse problema. Eu quero trazer aqui, por exemplo, um exemplo, Davi e Golias. Tá? Davi e Golias é um exemplo muito clássico. Né? Eu lembro que essa foi uma das primeiras histórias bíblicas que eu ouvi quando era criança. Aqui mesmo, na classe aqui, né, das crianças aqui na igreja. E é interessante que o povo inteiro ficou com medo de Golias. E quem era Golias? Golias era exatamente um soldado, um gigante soldado. E que a palavra de Deus mostra ali que até as suas vestiduras, até as suas armas eram armas pesadas e grandes. E todos ficaram com medo de ir para a batalha contra esse filisteu. E esse filisteu, esse gigante filisteu, era o campeão dos filisteus. Em que ele colocava medo em todos. Por causa do seu tamanho, por causa da sua experiência em lutas, em guerras. Né? E aí ele se coloca diante do povo de Deus. Ele se coloca diante do povo de Deus e ele vai lá e começa a zombar do povo de Deus e começa a zombar de Deus. Ele começa a zombar de Deus. Qual é a postura dos soldados? Todos ficaram lá, escondidinhos, ninguém queria enfrentar. E a proposta que foi colocada é o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, o seu campeão vai lutar contra o nosso campeão. E quem ganhar vai ser declarado aqui o campeão dessa batalha aqui, e o perdedor vai ter que sofrer as consequências, vai ser tomado pelo povo, né, daquele campeão que ganhou a luta. Basicamente isso. E o que acontece? Ninguém vai. Quando chega Davi vai até aquele local, e aí a palavra de Deus nos conta isso, que ele vai àquele local e ele fica indignado. Mas ele fica indignado ali com a arrogância do gigante, Golias, que estava ali, né, escarnecendo ali do povo, escarnecendo ali do nome de Deus. E aí Davi,
a primeira coisa que ele fala, olha, estou aqui em nome do Senhor. Então Davi ele não estava focando Golias. Se ele fosse ali focar no problema, obviamente ele ia falar assim, estamos perdidos. Primeiro, todo o exército está com medo de ir na luta contra Golias. Eu estou querendo ir para a luta, mas eu vou para a luta. Quem sou eu para lutar com um gigante desse? Mas ele fala, eu estou vindo em nome do Senhor. Então, quando a perspectiva nossa está voltada completamente para os problemas, é fácil da gente esquecer quem Deus é. É muito fácil. Porque a gente foca no problema, a gente foca nas circunstâncias, a gente foca nas dificuldades e a gente esquece que tem um Deus que está por cima de todas essas coisas, que está entendendo toda essa situação, e isso faz parte do plano dele para poder resgatar as nossas vidas e transformar as nossas vidas. E é isso que a gente não consegue entender nessas horas. Então é bastante interessante que, vendo por esse exemplo agora de Davi e Golias, o que também acontecia também com o povo no passado em todas as circunstâncias, em todas elas. Lembrando aqui que o povo de Deus estava passando por um momento de exílio. O povo de Deus aqui estava passando por um momento de exílio, e o Senhor vem trabalhando ao longo desse período todo com esse povo que estava passando por um momento de exílio. E agora ele fala o seguinte, vocês precisam recordar. E o profeta fala assim, precisamos trazer à memória todos os feitos, todas as benignidades do Senhor. Para quê? Para que possa ser reacesa a chama em nosso coração. Porque o Senhor tem um propósito, tem um plano para aqueles que são remanescentes de Israel. No versículo 10, diz assim, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. O Senhor sempre esteve presente com o seu povo ao longo da história, mesmo quando esse povo foi rebelde. Mesmo quando esse povo se colocou em estado de rebeldia, o Senhor jamais abandonou esse povo, porque ele tinha um propósito para esse povo. Alguns, a gente vai ver um pouquinho lá na frente, que alguns desse povo, eles vão continuar rebeldes e não vão se converter. Mas o Senhor prometeu não destruir esse povo por causa dos seus servos, do remanescente fiel que ainda existe em Israel, daqueles que vão se converter, daqueles que vão se achegar ao Senhor, vão se arrepender dos seus pecados e vão voltar a buscar o Senhor em espírito e em verdade. Então, mesmo que esse povo foi rebelde, o Senhor nunca abandonou esse povo. E a questão de trazer a memória é interessante, né, que os textos que a gente tem lido em relação à palavra de Deus sempre traz a presença de alguém, né, que Deus levantou ao longo da história para poder remir esse povo. Olha que interessante. Moisés é lembrado nesse texto como pastor do seu rebanho, capacitado pela ação de Deus, através do seu Espírito Santo, à frente desse povo. Olha o que diz o versículo 11. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse, onde está aquele que fez subir o mar, o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Olha que interessante. Eles se lembraram de Moisés. Engraçado, né? Olha só que interessante. Esse texto aqui, Isaías, lembra de Moisés. O texto que eu compartilhei com vocês lá no Salmo 77, quem que eles trazem à memória? Moisés também. Olha só, a Bíblia inteira mostra que nós devemos sempre trazer à nossa lembrança, à nossa memória, os feitos do Senhor. E toda vez que ela traz algo do passado, a primeira coisa que vem, Moisés. Olha só. Moisés trazendo o povo, tirando o povo do Egito, e aí eles estão ali diante do Mar Vermelho. E o que acontece diante do Mar Vermelho? O Senhor faz abrir as águas para esse povo passar. E quando o exército ali do faraó chegou, foi tentar passar também, as águas se fecharam e o exército todo foi destruído. E o povo passou ileso.
Se Isaías pede exatamente para esse povo que estava no exílio se lembrar dos feitos de Moisés, quanto mais nós, que estamos aqui prestes a, a, a presenciar a segunda vinda de Cristo, nós temos que colocar isso em prática em nossa vida. Relembrar, recordar dos feitos do Senhor. Essa é a única maneira, essa foi a única maneira no passado e ela continua sendo a única maneira hoje de nós continuarmos as nossas lutas no nosso dia a dia. Ok? Continuando a nossa lição, ela vai trazer a segunda parte, o ponto B, que é da primeira parte da lição, na realidade, vai falar sobre a súplica. E eu não vou passar todos os versículos, porque eles são muito repetitivos no ensinamento, são muitos. Mas alguns deles eu vou me ater, até mesmo porque é importante nós analisarmos esse versículo e até podemos extrair um pouco ali do ensinamento teológico por trás desse versículo. Tá? A partir do versículo 15 e até o final do capítulo 64, nós temos aí uma oração de confissão e petição comunitária. Então, a primeira delas é a oração de petição, tá? Que a gente vai... oração de confissão, que a gente vai tratar aí como primeiro ponto, tá? O que mais nos chama atenção aí são os versos de 17 a 19. Acompanhem comigo. Primeiro 17. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Vou repetir. Ó Senhor, aqui é um clamor, tá? Quem está falando aqui é o povo falando, clamando ao Senhor, tá? Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Não está estranho essa frase? O que vocês acham? Não está estranho? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Não está esquisita essa frase? Quem está sendo culpado aqui, nessas palavras aqui? Quem que está sendo culpado para que o povo não obedecesse a Deus? Deus. É o que está escrito aqui, né? Mas é isso mesmo que a palavra está ensinando? Quer dizer que Deus é o culpado. O que vocês acham? Deus é o culpado, então, porque nós não conseguimos obedecer Ele? O que vocês acham? Esse é um versículo chave. Na hora que a primeira coisa quando eu li na lição esse versículo, eu falei, nossa, esse versículo vai dar o que falar. Porque do jeito que está colocado aqui, a forma que está colocado aqui é que quem é culpado por eu ser desobediente e rebelde ao Senhor sou eu, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Por quê? Deus está fazendo com que eu desvie dos teus caminhos. Deus está fazendo com que o meu coração se endureça para que eu não tema Ele. Está aqui. O que vocês acham? Sim. Deus poderia ter livrado Jesus das mãos de Pilatos. Sim. Como se chama isso? Como se chama isso? Deus está
no controle de todas as coisas. Inclusive, mesmo nós errando, ainda está fazendo parte dos planos de Deus. Os nossos erros ainda fazem parte do plano de Deus. Como se chama isso? Soberania de Deus. Mas a pergunta aqui é o seguinte: Deus faz você pecar? Sim, Deus ele é Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele já sabia, inclusive, que nós iríamos pecar. Ele já sabia de tudo isso. Isso faz parte da soberania dele. Ma- deixaria a serpente, né, livremente lá. Ok. Aham. Ok. Mas Deus fez com que Eva pecasse, então? Foi culpa de Deus? Mas foi culpa dele? Bom exemplo. As decisões são nossas. As decisões são nossas. Hum. Nínive. Uhum. Ele não foi. Uhum. Deus está no controle de todas as coisas. Inclusive, Ele usa essa soberania, sabendo dos nossos erros. Sabendo... Hum. Deixa eu ver ali. Cícera, o que você ia falar? É.
É, exatamente isso. Sim, muitas vezes. Uhum. É essa que é a questão. É essa que é a questão. Porque se a gente vê esse versículo de uma forma isolada, né? Ó Senhor, por que fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não temamos? É da vontade de Deus que a gente tema Ele. Como assim? Ele não quer que a gente tema Ele. É da vontade de Deus que a gente siga os seus caminhos, não se desviar dos seus caminhos. Então, quando esse versículo é pego de uma forma completamente separada e fora do seu contexto e fora do que, inclusive, toda a Escritura nos ensina, pode levar a interpretações completamente equivocadas e errôneas da palavra de Deus, em que o culpado não passa a ser o homem, mas sim Deus aqui. Não, foi Deus que quis que eu pecasse, foi Deus que quis que eu me desviasse, foi Deus que quis que o meu coração se endurecesse. E na realidade aqui, não. Olha só que interessante. Essas palavras como essas só podem ser entendidas num contexto de oração e não devem, né? Aqui está errado, não devem ser retiradas daí. Lembra do Salmo 77? Eu vou trazer de novo o Salmo 77. Quais foram as palavras de Asaf? Pega a sua Bíblia e abra no Salmo 77. Quais foram as palavras de Asaf em relação ao Senhor? Isso não pega só os 10 primeiros versículos, né? Principalmente os finais ali, o versículo 6, 7, 8, 9 e 10, né? Que são os versículos que, olha o que ele fala de Deus. Leia aí. Quem achou? Aí, até aí, até aí. Até exatamente aí. Olha as perguntas que Asaf faz. Esqueceu o Senhor de ser bondoso? Esqueceu o Senhor de ser misericordioso? Será que o Senhor não deixou de ser fiel à sua própria palavra? O que ele está fazendo aí? Ele está clamando ao Senhor. Asaf está questionando a Deus. É a mesma coisa nesse texto. É uma palavra de clamor, de oração. E lá em Isaías 63, versículo 17. É quem está orando. Então, o Senhor nunca deixou, né? A gente tem que entender o seguinte: se Deus é santo, como que Ele quer que seu povo peque? Não faz sentido. Se Deus é santo, por que Ele quer então que o seu povo endureça o coração? Não é. Aqui são as palavras de quem está orando ao Senhor. E a palavra de quem está orando ao Senhor é exatamente essa, tipo assim, olha, por que o Senhor está permitindo que aconteça isso comigo? Por que o Senhor deixou que eu viesse aqui para o exílio? Por que o Senhor fez com que o seu povo endurecesse o coração? Por que o Senhor fez com que o seu povo se desviasse dos seus caminhos? Quem está orando que está falando isso? Mas não é o Senhor que está falando isso. É exatamente aquilo que a Cícera falou. É o coração corrompido do homem. Porém, a gente sabe que mesmo com as nossas decisões erradas, né, de sermos pecadores, sermos rebeldes, isso não foge do plano de Deus, porque Deus é soberano. Ele já sabia que nós seríamos rebeldes. Ele já sabia que nós fugiríamos da presença dEle, que nós não iríamos temer Ele. Ele já sabia que nós iríamos fugir dos teus caminhos, iam buscar outros caminhos para a nossa vida. Ele já sabia, ele não foi pego de surpresa. Ele já sabia. Mas esse versículo aqui, ele só pode ser entendido dessa forma. Que, de fato, quem está orando aqui é um pecador, que sabe que por ele não consegue
de fato, buscar ao Senhor, porque o coração dele está manchado pelo pecado, ele está dominado pelo pecado. Ele tenta até colocar a culpa em Deus, mas a culpa é do homem. O pecado é culpa do homem. Olha que interessante, né? Pegar o gancho do Reinaldo falando o seguinte, né? Que a gente coloca a culpa no diabo. Olha, a gente tem que colocar a culpa em nós mesmos, não é no diabo, não. Quem peca não é o diabo, somos nós que estamos pecando. Somos nós que estamos pecando. O diabo, ele só lança a semente ali, para você, né, chegar lá, ser iludido e pecar. Ele vai fazer isso. Ele vai jogar as setas dele, ele vai tentar fazer com que você peque. Mas a responsabilidade do pecado é nossa. A confissão de fé nos fala isso. Que a responsabilidade do pecado é toda do homem, não é de Deus. E parece que quando a gente lê esse versículo separado, parece que a responsabilidade é de Deus, né? Mas não é. Está vendo como a gente tem que ir a fundo nisso? E me chamou a atenção esse versículo, falei, não, eu tenho que pegar esse versículo, porque ele, mal interpretado, ele causa uma catástrofe doutrinária na igreja. Porque aí a gente deixa de ser pecador e passa a ser vítima do nosso Deus. E a gente está vendo aí fora várias vítimas, né, entre aspas, de Deus, né, que coloca a culpa em Deus. Mas o povo está sofrendo tudo o que ele está sofrendo aqui por causa da sua rebeldia. Ele está sofrendo o que ele está sofrendo aqui no exílio por suas decisões, não por causa de Deus. Deus sabia que o povo ia ser rebelde. Deus sabia que o povo ia se rebelar. E Deus não mudou o seu plano por conta disso. Ele não foi pego de surpresa, mas a responsabilidade do pecado é toda nossa. De desespero. É exatamente isso. No momento de desespero, a gente quer achar culpados. Mas por que eu estou no exílio? Senhor, mas por que eu estou no exílio? Senhor, por que eu estou passando por essa... Voltando lá ao Salmo 77. Senhor, por que eu estou passando por esse momento de aflição? Por que eu estou passando por essa angústia? Meu querido, você está passando por essa angústia por causa do pecado que habita em você. Não espere outra coisa. A culpa é sua, não de Deus. Ele sabia que você ia pecar, ele sabia que você iria descumprir a sua lei, ele sabia tudo disso. Mas ele tem um plano para resgatar você, ele tem um plano para te restaurar e trazer para a santa comunhão com ele. Ficou claro aqui? Sim. Sempre foi falado para eles quais seriam as consequências, né? E aí eles vão tentar colocar a culpa, né? Lembra? Adão, o que fizeste? Foi a mulher que me deste, não foi? Aí chega para a mulher, o que fizeste? Foi a serpente. Nunca o homem gosta, olha só que interessante, o homem não gosta de reconhecer os seus próprios erros. Orgulho, não gosta. Só que o Senhor adora quebrar o coração dos orgulhosos. Ele arrebenta o coração dos orgulhosos. Dá uma cavuncada aí na sua vida aí e tenta trazer à memória algumas situações que o seu orgulho foi quebrado. Eu tenho várias. O Senhor sempre quebrando o orgulho no meu coração. Por quê? Porque não é assim que o orgulho é pecado. O orgulho é pecado. Então, o Senhor ele tem um plano para tudo isso. Ele sabe que o homem ia ser falho e tal, só que a gente tem que entender o seguinte, que o nosso coração é um coração corrompido, e a gente vai tentar a todo instante, a todo momento, achar culpados. E quem é o culpado de tudo isso somos nós. Deus não tem culpa disso. Nós somos culpados, ok? Ó, indo aí para o versículo 18 e 19, né? Diz assim,
Só por breve tempo foi o país possuído pelo seu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Foi isso que aconteceu. O exílio fez isso. Tá? Eles chegaram a possuir a terra, né? E não foi muito tempo, e depois logo vieram os adversários, porque o povo foi se afastando de Deus por conta dos pecados deles. O que aconteceu? Veio as outras nações e pisaram no teu santuário. E derrubaram a cidade. A gente já viu isso ao longo dos capítulos de Isaías. Tornando-nos como aquele sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Olha só, a gente se tornou um povo qualquer. É isso que o profeta está falando assim. Nós nos tornamos aqui um povo qualquer, exatamente por causa dos nossos pecados. Olha que interessante, por causa da desobediência, o povo sofreu com as consequências, a falta de bênçãos temporais. O que seriam essas bênçãos temporais? É ter produtividade na sua terra. Se eles fossem obedientes, eles iam crescer ainda mais como nação. Nada faltariam para eles. Eles não passariam por situações de guerras. E mesmo se passasse, o Senhor os faria vencedores dessas guerras. Mas eles acabaram optando por desobediência ao Senhor. E aí o que aconteceu? Sofreram as consequências da sua desobediência. No capítulo 64, o lamento se transforma em um pedido. Agora sim, depois que ele ter se lamentado por tudo isso que aconteceu, agora sim vem a súplica, né? Para que o Senhor atue e transforme a situação do povo. Para que o Senhor atue e transforme a situação do povo. E está aí, deixa eu tentar aqui, vamos lá. Está assim, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64, de 1 a 4, aí temos aí a ação poderosa vista por todos, principalmente pelos inimigos. É isso que eles pedem. Eles pedem, Senhor, né, aqui é um cenário aqui de, os montes começam a tremer, né? Aqui começa a cair fogo aqui, inflamando os gravetos, e aí a ideia de que assim, eles estão pedindo, Senhor, faça algo notório, que todos possam ver, inclusive e principalmente os inimigos, possam ver que o Senhor está no meio do seu povo, e que o Senhor trabalha para aquele que nele espera. Então é uma súplica que ele fala. Em outras palavras aqui, na realidade, ele está pedindo o seguinte, olha Senhor, faça algo de extraordinário no meio do seu povo, porque ao fazer isso os inimigos vão tremer. E nos versos 5 a 7 temos a confissão de pecados, que conforme muitas outras confissões que já vimos aí ao longo de Isaías, né? E a gente não vai passar a repeti-las aqui, mas todos aqueles pecados nesse trecho aqui, Isaías vai relembrar do povo, o que o povo tinha feito e tal, mas a partir do verso 8, nós temos aí um clamor de misericórdia divina, né? Primeiro ele pede para que o Senhor faça algo de extraordinário, né? Para que os inimigos vissem. E agora ele pede o seguinte, que ele levanta um clamor de misericórdia divina. Diz assim no versículo 8 e 9, e se não me engano no 10 também. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos teu povo. As tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Aqui está falando da destruição total, né,
do povo, né? Inclusive do templo. Conter-te-ias tu ainda, ó Senhor, sobre essas calamidades? Ficarias calado e nos afligirias sobremaneira? A ideia que ele coloca aqui nesse texto, né, nesse clamor aqui, que é um clamor pela manifestação de Deus e o fim da punição e castigo sobre o povo. Fala, olha, já passamos por tudo isso. Senhor, cesse isso. Termine essa punição. Seja conosco. O povo clamando para que o Senhor não permita mais que ele sofra com o exílio. Que ele sofra ali as consequências do exílio. Então nós vemos aí que essa súplica aí é algo que o povo faz em situação de calamidade, né? Ele pede para que o Senhor cesse com toda a punição. O profeta ele entende aqui que o povo estava colhendo aquilo que plantou. Ele estava colhendo ali exatamente aquilo que ele plantou durante toda a estada desse povo naquele local, em que ele desobedeceu ao Senhor e agora está sofrendo as consequências. E que agora ele está pedindo ao Senhor, nós estamos entendendo, nós somos pecadores, nós somos falhos, entendemos que nós pecamos, entendemos que nós precisamos voltar para Ti, mas nós te clamamos, Senhor, cesses essa punição. Cesses essa calamidade que está acontecendo no nosso meio. Haja conosco, haja de uma forma estrondosa para que todos possam ver que é o Senhor que está agindo no meio do teu povo e os inimigos possam tremer com essa ação. É isso que é a súplica aqui do povo e aqui personificada aqui exatamente aqui no profeta Isaías. Parte do povo, tá? Parte do povo, porque nem todo o povo se converteu. Ok? Bom, tendo falado isso, né, tendo tido a oração de confissão de pecados, entendendo que o povo era pecador, tendo ali a súplica pedindo para que o Senhor livre todo esse povo de todo mal, agora vem a resposta definitiva de Deus. Deus responde às nossas orações. E quando Deus responde às nossas orações, pode ser uma resposta que talvez a gente não esperava, mas Ele responde. Ele nunca deixa de responder às nossas orações. Ele pode até pedir, espera um pouquinho, mas eu vou responder o seu clamor, eu vou responder a sua súplica. Mas fica muito notório aqui que o Senhor fez todas essas coisas por causa da rejeição e por causa da rebeldia desse povo. Olha que interessante. Por que Deus tinha rejeitado a princípio esse povo, né? Fica muito claro no texto, né, de Isaías 65, de 1 a 16, que o motivo da rejeição é o pecado através de um povo rebelde que insiste em suas práticas que desagradam a Deus. Olha o que o Senhor fala. Agora não é mais o profeta que está falando, tá? Agora é Deus quem está falando. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Olha isso. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. É isso que o povo fazia. Exatamente isso. Povo de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. O povo fazia toda aquela abominação. Adorava outros ídolos, queimava incenso. A gente viu ali em textos passados, inclusive sacrificavam até seus próprios filhos para essas divindades, entre aspas, dos povos pagãos. Versículo 4. Que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco, que era considerada inclusive uma carne imunda. Eles não podiam jamais comer carne de porco, mas eles foram lá e comeram carne de porco, e tem o seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz, fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo.
Eis que está escrito diante de mim, e não me calarei, mas eu pagarei, vingar-me-ei totalmente. Ou seja, o Senhor falando assim, olha, eu sou Deus amoroso, mas eu sou Deus justo. Eu tenho que punir o pecado. Eu tenho que punir o pecado. Das vossas iniquidades e juntamente das iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Se Deus é amor, Deus é justo e Ele precisa pagar, aplicar a sua justiça com aqueles que foram rebeldes contra Ele. Então não tem como. O porquê da rejeição, por que aconteceu tudo isso com o povo? Por causa dos seus pecados, meu querido. Por que vocês estão passando pelo exílio? Por causa dos seus pecados. Porque vocês se afastaram de mim. Vocês não me buscaram. Vocês fizeram tudo o que eu não tolerava. Tudo que eu não aceitava, vocês fizeram. Então vocês estão passando por isso por conta dos seus únicos pecados. Quem é o culpado? Somos. Quem é o culpado? Nós. Nós somos os culpados de toda essa situação. Todos nós. Mas olha que coisa maravilhosa, né? Mesmo com essa rebeldia, apesar da rebeldia, no verso 8, Deus promete que não destruirá seu povo totalmente por amor de seus servos. Não destruirá o seu povo por amor de seus servos. Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não desperdices, pois há uma bênção nele. Assim farei por amor de meus servos e não os destruirei a todos. Se o Senhor quisesse destruir todo o seu povo, Ele faria. Mas Ele só não fez por causa, implicitamente está no texto aqui, do remanescente fiel. Você já ouviu isso? Em algum momento da sua vida você já ouviu essa palavra, remanescente fiel. O que é o remanescente fiel? O remanescente fiel são todos aqueles que se converteram verdadeiramente ao Senhor. Aqueles que estavam no caminho errado, eles se arrependeram dos seus pecados e agora eles se voltam a Deus agora pedindo perdão pelos seus pecados e eles vivem agora buscando viver em santidade com o Senhor. Esse é o remanescente fiel do Senhor. E nós fazemos parte desse remanescente. Nós fazemos parte desse remanescente fiel. Glória a Deus por isso. Quantos aqui já não teve pessoas amigos e até familiares, que estavam firmes e fortes na presença do Senhor e de repente essas pessoas sumiram, foram para a vida, foram para o mundo. Não suportaram viver na palavra do Senhor. Não suportaram. E alguns, inclusive, estão por aí, inclusive até escarnecendo a Cristo, escarnecendo, inclusive, a igreja, que é a noiva do Senhor. Por quê? Porque não suportaram a sã doutrina, não suportaram a palavra. E nós estamos aqui, firmes e fortes. Espero que sim, né? Amém? Firmes e fortes. Somos remanescentes fiéis aqui. Porque o nosso coração foi tocado um dia. Nós reconhecemos os nossos pecados, nos arrependemos deles, estamos aqui agora aos pés da cruz, diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem perder o foco. Sem perder o foco. Então nós vemos aí, né, que o Senhor, Ele separou, Ele não destruiu todo o seu povo por causa desse remanescente fiel. Desse remanescente que realmente se converteu. E Ele tem esse propósito para esse remanescente. Aí está lá os versos de 13 a 15, temos aí a contraposição direta, né, e detalhada entre os servos eleitos do Senhor e os rebeldes, com a promessa das respectivas sortes de cada grupo, né? E é interessante essa parte aqui, porque olha só, a distinção entre eles, tá? Aqueles que vão, o que eles vão receber, tá?
aqueles que são eleitos são aqueles que são obedientes à palavra do Senhor, é aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que buscam a santidade do nosso Deus. E aqueles que são desobedientes são aqueles que vivem aí, né, à mercê dos desejos dos seus corações, vivem aí na dissolução aí dos seus desejos, vivem aí por conta própria e não querem saber do Senhor. Ok, a distinção aí entre eles ali está exatamente no que vai ser a recompensa de cada um. Dos versos 13 a 15 diz o seguinte, pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão por terem um coração alegre, mas vós gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. O Senhor Deus vos matará e a seus servos chamará por outro nome. Então a gente está vendo aí a contraposição que ele está fazendo. Olha o que os meus eleitos vão receber. E olha aqueles que são desobedientes vão receber. É isso. E no final ele fala, né, que o Senhor Deus vos matará, que é o castigo eterno, né? E a seus servos chamará por outro nome. Então nós vemos aqui as consequências exatamente de uma vida que serve ao Senhor e outra que não serve ao Senhor, né? Para estes, né, que não servem ao Senhor, não haverá escapatória. Não haverá escapatória, de forma alguma. Agora, mas o que está reservado para nós, né? Além de nós usufruirmos aqui as nossas bênçãos aqui no nosso mundo, por servir ao Senhor, mesmo diante de tanta angústia, diante de tanta dificuldade, diante de tanto problema, né? O que está reservado para nós? Aí está exatamente naquela parte que é do capítulo 65, dos versos 17 até, mais para frente, até 25, até o final, vai falar sobre a questão aí dos novos céus e da nova terra, né? E dentre tantas pesadas afirmações, o Senhor declara que criaria novos céus e nova terra, nos quais haverá lembrança ou memória das coisas passadas, lugar de alegria, a Jerusalém celestial. É para onde nós estamos caminhando. É para onde está reservado toda a nossa bênção. Olha do versículo 17, o que diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Então, não se preocupe, tá? Você não vai lembrar de nada que está acontecendo aqui nesses dias. É bom, né? Porque a gente está vendo tanta coisa ruim, a gente não vai se lembrar de nada daqui, das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela, nem voz de choro, nem de clamor. Que maravilha! Já pensou em você nunca mais chorar? Já pensou em você nunca mais sentir dor, sentir perda? É isso que está reservado dos novos céus e a nova terra. Versículo 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das tuas mãos. Olha isso. É algo maravilhoso. O que o povo estava experimentando até aquele momento era o seguinte, né? Estava passando por um momento de exílio. Tudo aquilo que eles plantavam, para quem que era? Para quem tinha o controle deles. Para quem dominava. Para quem havia exilado eles, né? Tudo aquilo que eles faziam,
Quem usufruía? Eram os outros, era o qual? Aqui não, aqui está falando tudo que você vai plantar, vai construir, vai fazer, você vai desfrutar daquilo que você estiver fazendo, porque serão seus. E isso é uma bênção reservada para o povo do Senhor. Aí ele continua no verso 23, o Senhor fala... O Senhor fala no verso 23, né, que os descendentes não serão criados para a calamidade, ou seja, não se verá mais tragédia da perda de filhos, seja para a fome ou para a violência de guerra. Olha o versículo de 23 que diz, não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. É uma bênção maravilhosa. É indescritível. A gente pensar em algo assim, parece ser surreal para a gente, mas é o que está na Bíblia. Então, não é surreal, é real. É o que está na Bíblia. É o que está reservado para o seu povo. Nos últimos 2 versos deste capítulo, vemos o Senhor agindo no meio do seu povo e de toda a sua criação. Olha os 2 versos, em que a volta do Senhor é algo que é transformadora e benéfica tanto para nós quanto para toda a criação. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Olha, como que você imagina o lobo e o cordeiro, tá, andando juntos? Né? Algo que você fala assim, pela natureza, né? Pela natureza, a gente jamais poderia imaginar uma situação dessa, porque eles são animais completamente distintos um do outro, né? Onde, inclusive, um adora se alimentar do outro. Mas a gente vê aqui que o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha. Já viu o leão comer palha? Aí o leão comer palha, olha que legal. Imaginou? Vai ser um leão diet, né? Não vai existir... leão gordinho lá, né? Leão cheinho lá no paraíso, né? Não vai, né? Porque vai comer palha, né? Vegano. Um leão vegano. Porque não vai haver morte. Exatamente. Vegetariano. Inclusive nós, né? Não vai esperando que vai ter churrasco no céu, tá? Não vai esperando. Porque para ter churrasco vai ter matança. E não vai ter matança. Então não vai ter churrasco. Sinto lhe informar isso, mas para quem é apreciador de um bom churrasco. Possivelmente, alguma interpretação sim. Porque a gente tem que entender que as profecias, elas são o quê? Elas têm muita coisa que elas já foram cumpridas, tem coisas que ainda estão se cumprindo, e tem coisas que ainda vão ser cumpridas. E a gente precisa ter esse discernimento, porque tem coisa, por exemplo, a gente não vive ainda esse momento aqui do lobo e o cordeiro pastando junto, a gente vive isso? Imagina, a gente não vive isso. A gente nem imagina, mas vai viver isso lá. É uma profecia que está posta, direcionada para a conclusão de todas as coisas, quando já estivermos lá, na eternidade. Então, muita gente acaba exatamente tendo essas interpretações incorretas da palavra de Deus, porque acha que muitas dessas profecias já estão se cumprindo agora, quando essas profecias ainda vão se cumprir na eternidade.
Ou então, profecias que já se cumpriram, eles estão achando, não, está vendo? Essa profecia está se cumprindo agora. Não, meu filho, já se cumpriu no templo lá de Jerusalém, no templo lá de Jesus, já foi cumprida essa profecia. Não, mas está cumprindo agora. Não, querido, não está. Então é aquela guerra, né, que a gente tem, né, de chegar e conversar com essas pessoas, e essas pessoas elas afirmam que elas interpretam as profecias da maneira como elas querem. E não é assim. E a gente estuda a palavra de Deus exatamente para não correr esse risco de coisas que ainda vão acontecer, coisas que já estão acontecendo e coisas que já aconteceram. Ok? Vamos terminar então? Aí vem a questão, né, do julgamento divino. E, na verdade, eu não vou me ater a ler os 24 versículos que tem nessa parte, que é o término do capítulo aí 66, na verdade, né? Já é o último capítulo, né, da palavra de Deus aí em Isaías, né, do livro de Isaías. No capítulo 66, que é o último de Isaías, ela faz um contraste entre as imagens positivas e negativas, ou seja, distinção entre os servos do Senhor e aqueles que rejeitam a sua palavra. Isso vai se repetir novamente aquilo que a gente já havia falado. Quem é do Senhor, obedece a palavra do Senhor. Quem desobedece, se torna rebelde da palavra do Senhor. E a gente vê que nessa parte, a declaração central do capítulo é de que o Senhor não é homem e não tem necessidade de habitação em estruturas criadas pela humanidade, uma vez que Ele mesmo é o Criador de todas as coisas. Aqui a gente tem que entender que não é que Ele rejeita a construção do prédio, por exemplo, da igreja aqui, não é isso, não é isso. É uma rejeição de qualquer ideologia ou teologia que tente confinar Deus a um lugar específico. Ou seja, você só encontra Deus aqui na igreja. Não, não é isso. Não é isso. Ou um lugar específico assim, você só vai encontrar Deus aqui na igreja do Jardim Verônia. Acho que essa é talvez a melhor interpretação para isso que eu estou dizendo aqui agora, né? Como se o único lugar de São Paulo para buscar Deus fosse aqui na igreja do Verônia. Não, não é. Primeiro porque Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, né? E a salvação não está relacionada a um grupo político ou étnico específico. E isso é interessante. Por quê que foi relatado isso na nossa revista? Porque muitos falam, a salvação vem dos judeus. Então a gente só pode encontrar salvação ali se a gente for se tornar judeu, ou se a gente ali ser ali um grupo político, no caso ali, né? A gente podia ser um fariseu, virar um fariseu, virar ali alguém ali daqueles partidos políticos da época ali, e só dessa forma nós seríamos salvos. Não, não é isso. Porque a salvação ela foi expandida, né? Isso desde o princípio, né? Não foi ao longo da história, mas desde o princípio, porque nós vemos pessoas que foram chamadas, alcançadas pela palavra, e elas não faziam parte do povo de Deus. A gente pode pegar a própria genealogia ali de Jesus, a gente vai encontrar pessoas, mulheres, que não faziam parte do povo judeu e que Deus chamou e foram salvas. Fazem parte do povo de Deus, assim como nós. Então a ideia que o autor da lição aqui quis trazer é o seguinte, que não é por questão de religião tal é que salva, tá? Não é o prédio tal, o partido religioso, que é o caso lá, se a gente for pegar dos tempos de Jesus lá, os fariseus, ou qualquer outro lá, né, que salvam, mas sim, o próprio Senhor salva. Não existe ali etnia, não existe um grupo político específico para a salvação. A salvação é através de Cristo Jesus. A salvação é através de Cristo Jesus. O julgamento divino é feito pelo Senhor, né? E Ele aplicará da maneira como bem lhe apraz. E é Ele quem faz, Ele quem julga se seremos ou não salvos. Essa parte do julgamento, né, vem de Deus, não dos homens. É interessante quando ele fala nessa questão aqui de partidos políticos e de etnias, era a ideia de que é o seguinte, eu sou do povo de Deus, você não é, então você não vai ser salvo. Se fosse assim, né? Se o pensamento fosse esse, né? Se eu então sou judeu, então eu sou salvo, você que não é judeu, desculpa meu irmão, você não vai ser salvo. E não é assim. O Senhor, Ele estabeleceu para si um povo,
independente da etnia, independente, né, da nossa cor, da nossa raça, Ele nos chamou do mundo inteiro para fazer parte dessa Jerusalém celestial. E Ele vai julgar a todo o mundo. Inclusive aqueles que fazem parte, né, nasceram judeus e que são rebeldes até hoje e vão continuar rebeldes até o dia da volta de Cristo, eles vão ser julgados e vão sofrer o castigo eterno. Ok? Né? Mesmo sendo uma causa perdida ali, ok? Eles já estão destinados para isso. Concluindo aí, irmãos. Hoje foi bem rápido, hein? Todo sofrimento presente terá um fim. Assim como em Isaías, Deus nos faz relembrar os seus poderosos feitos a fim de que mantenhamos foco em seus propósitos, pois Ele tem o domínio em suas mãos. A soberania e o poder de Deus são a graciosa fonte de toda a obediência, e a punição divina é fruto da desobediência ao Deus justo. Mas o Senhor restaura seu povo e tem para ele um futuro glorioso. E por fim, que travou no meu aqui em cima. Aos servos do Senhor pertence o relacionamento vivo com Deus, intimamente pessoal. Nós que fazemos parte desse povo, nós somos servos do Senhor, pertence o relacionamento vivo com Deus, intimamente pessoal. Deus trata a cada um de nós pessoalmente. Nós fazemos parte de um povo, mas Ele trata a cada um de nós pessoalmente. Como que a gente pode aplicar né, voltar a essa questão? Aplicar de que forma esse ensino? Relembrar os feitos poderosos do nosso Senhor através da palavra. É só através da palavra que nós podemos relembrar os feitos do Senhor e possamos viver nesse mundo aqui de acordo com a palavra dele e passarmos por esse momento de angústia que nós vivemos hoje enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo. Devemos intensificar o nosso relacionamento com o Senhor, vida devocional, oração, tudo aquilo que a gente já tem falado isso nos últimos domingos. E por fim, devemos estar firmes nas promessas do nosso Salvador, Jesus Cristo. Lembra do cântico? Firmes nas promessas do meu Salvador? Firmes nas promessas do meu Salvador. O que eu quero trazer aqui, encerrando, é que permaneçam firmes. Eu sei que a caminhada é difícil, a luta é constante, mas permaneçam firmes nas promessas do nosso Senhor Jesus. Porque Ele tem reservado para nós, que somos os seus remanescentes de Israel, uma bênção maravilhosa junto a Ele na eternidade. A gente já falou aqui um pouquinho aqui de algo que vai acontecer lá. Você vai virar vegetariano lá. Mas para a honra e para a glória de Deus, porque não vai ter mais matança. Não vai ter mais derramamento de sangue. Não vai ter mais dor. Não vai ter mais pranto, choro, tristeza. Isso a gente tem experimentado aqui nesse mundo, mas lá na eternidade não. Permaneçam firmes nas promessas do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor nos ensina que nós devemos reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, devemos estar cientes, ó Pai, que o nosso corpo é inclinado para o pecado, ó Pai amado, porque nós fomos concebidos no pecado e é uma luta constante com a nossa carne, ó Pai amado, nosso velho homem, e sabemos que é difícil, mas pedimos que o Senhor nos ajude, ó Pai. Nós precisamos, ó Pai amado, mortificar esse velho homem em nosso ser e poder viver para a Tua honra e para a Tua glória. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude para que cada vez mais possamos estar firmes nas Tuas promessas, ó Pai, porque o que o Senhor tem reservado para nós é algo maravilhoso. Nós que fazemos parte desse remanescente fiel de Israel neste mundo, Pai, fazemos parte
da nação santa, do povo de propriedade exclusiva teu, ó Pai amado. Nós queremos te agradecer, porque nós não merecíamos fazer parte deste povo, Pai. Nós não merecíamos, ó Pai, fazer parte dessa nação, mas o Senhor assim nos escolheu mesmo, porque o Senhor nos amou. Ó Pai, te agradecemos. Pedimos que o Senhor venha ser conosco, que o Senhor nos abençoe, que nos prepare para aguardarmos, ó Pai, a vinda do seu Filho amado Jesus. Nos ajude nesse propósito e nos ajude, ó Pai amado, a alcançar pessoas que ainda estão aí fora, ó Pai amado, estão perdidas, ó Pai, que precisam ouvir essa palavra, precisam ser alcançadas, porque são parte desse povo que ainda não te conheceu, Pai. E o Senhor possa nos ajudar a alcançar essas pessoas, e essas pessoas a arrepender dos seus pecados e entregar as suas vidas aos pés do seu Filho amado Jesus. Seja conosco, ó Pai, é o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Irmãos, bom dia, graça e paz. Nós vamos ter uma participação especial das crianças, então eu peço que os irmãos aguardem um momentinho. Alguém pode vir lá para as crianças descerem, por favor?